Bom, quando as pessoas estão, veja bem, quando o corpo astral está dentro do corpo físico, ele precisa se adensar para fazer essa operação, tá? Você vê, vocês se lembram quando no filme Nosso Lar, o André Luiz estava lá no plano astral, depois de muito tempo, 6 anos, ele não estava no umbral, ele estava lá em cima, 6 anos, aquela coisa toda, ok? Tá? E esse espírito ele fica muito sutilizado, a matéria dele fica muito mais sutil do que aquele espírito que está no umbral. Aquele espírito muito denso, muito pesado, que está no umbral, você vai perceber que ele nem flutua, ele não sabe flutuar, ele não sabe voar, não sabe volatilizar, ele não sabe fazer isso. Então esse espírito ele tem uma densidade muito maior do que aquele espírito que está no plano astral superior, ok? Então veja bem, duas matérias que têm a mesma sintonia vibratória, de massa, de densidade, elas podem se tocar e sentir umas às outras, ok? E elas podem até interpenetrarem-se também, olha que louco. A matéria é tão sutil que essas matérias podem se interpenetrar. E também lá no astral uma atravessar a outra. Porque a matéria é muito sutil. Mas existe uma certa dificuldade para atravessar, mas acontece. Então existe uma sutileza nisso também. Muito bem. Então agora, quando você pega esse espírito superior, quando ele vem nesta matéria muito densa, ele atravessa a parede dessa matéria densa. Ele atravessa os objetos. E ele vai atravessar esse espírito mais denso também, com muita facilidade. Porque há uma incompatibilidade de matéria muito grande. Então esse espírito ele é um vazio praticamente para o nosso corpo físico, para a matéria física, e para o espírito que está aqui dentro, que ele é muito denso, ele está com uma matéria muito adensada, tá? Então ele atravessa. Agora, um encosto que está aqui no denso, ele não atravessa, ele nem atravessa a parede, sabia? Você sabia que o encosto denso ele precisa andar, ele precisa abrir porta às vezes, se tiver trancada a parede ele não consegue entrar, ele vai fazer esforço, ele não consegue atravessar a matéria. Tem tudo isso. Vocês vão perceber que se você sair de projeção astral e tiver denso, muito denso, pesado, você não consegue passar o teto, você não consegue passar a matéria. Você precisa estar bastante mais sutilizado, né? Você pode até passar a matéria, mas você vai sentir uma resistência muito grande, uma dificuldade para atravessar a matéria, em relação a se você tivesse mais sutilizado, mais vibracionado. Porque o corpo astral ele tem uma densidade ainda, ele é espiritual, mas tem uma densidade. Você vai ver, agora se você já estiver flutuando, sair do corpo leve, suave, aí você vai passar a matéria de boa. Porque você não é denso, você não é espírito denso. Mas se você for no umbral, você não vai ver nem o espírito voando. Você vai ver nem o espírito volatilizando, que a gente vai volatilizar, que significa o espírito voar. Né? Você não vai ver, você vai ver todo mundo andando a pé, todo mundo cansado de andar. Eles nem, né, alguns nem têm ideia que morreram, só tem uma amnésia, não sabem o que aconteceu, tal. Mas eles não conseguem atravessar as coisas, eles não conseguem nem flutuar. Então essa é a diferença, tá? Então esses espíritos têm dificuldade de atravessar a matéria. Essa matéria umbralina, a nossa matéria é muito densa para eles, tá? Eles têm essa compatibilidade de matéria e esses espíritos não atravessam a gente. Eles não conseguem atravessar o nosso corpo espiritual, tá? Por isso que eles ficam próximos, eles ficam em contato com o nosso campo áureo e vira encosto, vira perturbador, porque o influxo vibratório dele começa a perturbar o nosso campo áurico, ok? Ele começa a interagir no nosso campo áurico, começa a nos perturbar vibracionalmente, tá? Então é isso. Tá? Tudo é uma questão de física, tudo é uma questão de física, tá? Nós temos assim, os elementos aqui na nossa atmosfera, por exemplo, você tem gases mais densos que estão bem próximos à superfície. E quanto mais você vai subindo a atmosfera, os gases vão ficando mais rarefeito, mais sutil, de menor densidade. Tá? Por isso que um avião, ele voa a uma altitude muito grande. Quando ele voa a uma altitude muito grande, 12 mil pés, 10 mil pés, ele tem facilidade de voar, ele gasta menos combustível. E também se der alguma pane, ele tem tempo para até cair no chão, ele resolver os problemas e tentar sair do buraco. Então tem vários motivos para ele viajar muito alto lá em cima. Um deles é a diminuição do atrito, diminuição do arrasto do atrito da atmosfera que ele tem que ir lá. Né? Ele tem menos densidade de atmosfera, ele é mais sutil, então ele tem menos arrasto de atrito naquela altitude. Então gasta menos combustível, voa mais rápido até.
Agora, se ele voar muito próximo à superfície, ele vai enfrentar uma ventania muito grande, uma densidade de ar muito grande, que vai criar uma resistência do ar nele, maior. Tá? Então, eu estou dando esse exemplo só para vocês verem, né, que quando você está numa dimensão muito sutil, este ar pode interpenetrar o outro com mais facilidade. E os que estão aqui quase não interpenetram. Tá? Então, a explicação científica é basicamente essa. Tá? Porque é aquela história de líquidos não miscíveis, né? Você tem camadas. Nosso planeta, né, nosso planeta tem camadas sutis. Cada vez os menos densos vai ficando mais para cima, e o plano espiritual mais sutil fica lá em cima. E se você tiver uma matéria mais compatível com isso, já fez a expansão, já está compatível com aquela matéria, né? Essa matéria de baixo ela é muito densa para você, mas você tira de letra, passa por ela numa boa. Né? Por isso eu queria contar aquela história do nosso lar para você. Você se lembra daquela moça que ela já estava no nosso lar há algum tempo, mas ela queria descer porque tinha um noivo aqui, porque queria ficar perto do noivo. E os caras falavam, não desce, que vai dar problema. O que aconteceu? O problema foi esse. Ela estava muito sutil. Quando ela desceu, né, ela não tem o conhecimento, ela começa a se envolver com uma densidade muito grande. Ela começa a captar energias dessa vibração muito densa. E ela não sabe lidar com isso, ela começou a ficar doente. O corpo astral dela começou a entrar em desequilíbrio. Aí ela fica como se fosse tudo ferida, tudo arrebentada, aí ela tem que ser resgatada, trazida de volta, porque ela não sabe lidar com essa densidade. E a história é a seguinte, ó, o espírito, quando ele está lá durante muito tempo, muito sutil, ele não suporta ficar muito tempo aqui na superfície. Por isso que ele volta para lá. Porque ele começa a passar mal, ele começa a viver nessa densidade que ele não curte, que não é legal, não é compatível mais com ele. E ele sai correndo e volta. Então ele vem aqui, fica alguns minutos, no máximo algumas horas, e volta lá para cima na energia mais compatível com ele.